Graça e paz. A todo instante, eu e você somos convidados pela vida, pelas circunstâncias da vida, a refletir sobre nossos erros e nossos acertos. A bem da verdade, a gente reflete muito mais quando a gente erra, porque, na maioria das vezes, o erro tem um aspecto doloroso, às vezes traz perda, às vezes nos faz entristecer, nos deixa bastante angustiado, e a gente está refletindo então sobre as coisas da vida. Chega no final do ano, a gente tem um hábito de parar um pouco e refletir sobre tudo que a gente fez durante o ano, de bom, os acertos, e também de ruim, os erros, nem sempre intencionais. Mas a gente costuma fazer isso. Muitas pessoas fazem isso. E a palavra de Deus é sempre uma ferramenta, é sempre uma forma mais adequada para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. E eu queria fazer esse convite a você. E a gente tem uma grande oportunidade. Nós chegamos até aqui, estamos vivos, o Senhor nos ajudou. Eu sou uma prova viva disso. Deus me ajudou e nós chegamos até aqui. Eu cheguei, você chegou, então a gente tem uma grande oportunidade agora de pensar em 2023, de como nós podemos ser melhores, de como nós podemos agradar a Deus, de como nós podemos acertar mais, de como a gente pode fazer as coisas mais importantes de uma forma mais otimizada, de uma forma mais segura, de uma forma que a gente não venha a se arrepender, a perder tempo, recurso e dinheiro. Eu creio que nós somos muito privilegiados, falei isso ontem no culto, porque nós temos algo que os profetas desejavam, os reis desejavam, o povo desejava no Antigo Testamento, que é a permanência, a habitação do Espírito Santo em nós, do Deus invisível, do Deus que foi enviado pelo nosso irmão mais velho, por Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para ser o nosso Consolador, o Paráclitos de Deus, o Conselheiro e o Consolador, aquele que estaria ao nosso lado, na verdade, mais precisamente dentro de nós, dentro do nosso espírito, do nosso coração, daquela parte que foi regenerada na salvação, na justificação e que se comunica, que está agora habilitada para se comunicar com Deus. Então, nós somos privilegiados. Eu e você somos muito privilegiados porque temos o Espírito Santo que fala dentro de nós. A gente só erra se a gente quiser. Aliás, a gente só erra se a gente não ouvir o Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso, presente, conselheiro, consolador, amigo, que está dentro de nós, que foi derramado pelo Senhor e que habita em nós. Então, a palavra de Deus é a melhor ferramenta, é a melhor maneira de nós fazermos uma reflexão, uma conferência na nossa vida e averiguar e sondar aquilo que não foi bem esse ano e de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, a gente então detectar aquilo que a gente pode ser melhor como cristão, como filho de Deus, como servo do Senhor. Você pode melhorar em muitas áreas da sua vida. Você pode melhorar no meio da sua família. Eu posso melhorar como pai de família, como marido, como pai. Eu posso melhorar como vizinho, como amigo. Eu posso melhorar como conselheiro, como pastor. Eu posso melhorar como cidadão. Eu posso melhorar como servo de Deus, como alguém que tem um ministério, que tem uma função, que tem uma atividade no reino de Deus importante. Eu posso melhorar em vários aspectos da minha vida. Eu posso melhorar no meu emocional, eu posso melhorar no meu temperamento, eu posso melhorar em aspectos da minha vida que eu também não conheço, em habilidades, eu posso desenvolver habilidades, e tudo isso só será possível
se nós aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Esse é o convite que eu quero fazer. Então eu queria que você abrisse no segundo Evangelho de Lucas. Você sabe qual é? Atos. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, outros chamam de Atos da Igreja, outros ainda de Atos do Espírito Santo, mas a bem da verdade é que Atos é um livro que revela uma igreja incrível, uma igreja modelo, uma igreja referência, uma igreja atuante. E essa igreja, ela já passou. A igreja de Atos, ela viveu o seu tempo. Deus deseja que nós vivamos o nosso tempo da mesma maneira, talvez de uma forma mais extraordinária do que a igreja de Atos. Porque naquele tempo, eles tinham tantas resistências, eles tinham tantas limitações, tantas dificuldades, e hoje nós temos tanta facilidade, pouca resistência, temos tecnologia, temos tantas coisas que podem nos ajudar a ser uma igreja tão atuante, tão dinâmica, tão focada na vontade de Deus, tão determinada em executar a vontade do Senhor, o ID de Jesus. Nós hoje temos tantos recursos. Você já notou a quantidade de livros de conhecimento que se produziu sobre a palavra de Deus? Você já notou a quantidade de informação? Você já notou a quantidade de músicas que nós temos hoje? Você já percebeu quanta coisa boa já chegou nas nossas mãos? Tanto conhecimento, tanta pregação que a gente já ouviu, tanto entendimento que nós já tivemos da palavra de Deus, e a gente não está fluindo como a igreja primitiva. Então, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Eu acredito que nós, como igreja em 2023, podemos ter uma experiência incrível com Deus se nós simplesmente nos dedicarmos àquilo que a palavra do Senhor nos recomenda, nos orienta. Então, Atos, queria que você abrisse aí, no capítulo de número 2, a partir do verso 42. E eu gosto bastante do livro de Atos, porque Atos é, na verdade, uma amostra, uma forma da gente enxergar o que Deus quer fazer na nossa geração, no nosso tempo, por meio da igreja. Quando eu olho para Atos, eu fico com saudades dessa igreja, eu fico pensando se nós não podemos ser tão ou mais operantes do que essa igreja maravilhosa que nasceu ali em Jerusalém e que foi comissionada por Deus a pregar o evangelho na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Então, Atos 2, 42 fala assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Essa é uma palavra-chave. Na verdade, esse capítulo 42, capítulo 2, desculpa, a partir do verso 42, existem muitas palavras-chave que nós precisamos guardar no nosso coração. Então, perseverar é uma palavra-chave. Temor é outra palavra-chave. Então, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, essa é uma outra chave, juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo, é uma outra palavra-chave, o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Outra palavra-chave, alegria, outras duas palavras-chave, alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia
os que iam sendo salvos. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu queria te pedir nessa noite que o Senhor trouxesse ao nosso coração uma revelação, um entendimento, uma compreensão daquilo que a gente precisa de fato experimentar como igreja, experimentar como teu povo, experimentar como filhos amados do Senhor. Nos ajuda a compreender a tua palavra de uma maneira que ela de fato seja uma verdade, ela possa transpirar de nós, que a palavra do Senhor nos ajude a manifestar a fragrância do perfume de Cristo numa geração que está tão envolvida no pecado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã eu precisei dar um pulinho no centro da cidade e passei numa daquelas vielas, daqueles becos que ligam a Carlos Gomes à Avenida 7. Nossa, mas o cheiro estava terrível. Aquele cheiro terrível das pessoas que fazem as suas necessidades ali. E por um minuto eu fiquei bravo. Eu falei, meu Deus, será que a prefeitura não vê isso? A prefeitura não percebe isso, né? Esse cheiro, esse ambiente aqui é um ambiente praticamente turístico, né? Também, porque não somente o comércio está todo ali, praticamente funciona ali, né? O comércio popular, mas é também um lugar turístico onde as pessoas precisam passar, até mesmo para chegar no Pelourinho e tudo mais. E que ambiente fétido, que lugar terrível. E por um momento, pensando, sentindo todo aquele clima, aquele cheiro, aquele mau odor ali daquele lugar, eu fiquei pensando que às vezes nossas vidas também podem estar assim para Deus. Eu fico imaginando se quando Deus não olha para nós e vê algumas coisas no nosso coração, algumas atitudes da gente, e a gente então louvando a Deus, até participando da igreja, da missa, do culto evangélico, não sei, talvez, não sei o que você participa, talvez você seja membro aqui na igreja e a palavra seja para você, mas talvez você está em outro lugar, em outro ambiente religioso e não conhece, né, a nossa comunidade, mas também Deus está falando com você porque Ele fala para todos nós, Deus quer falar com a gente, o desejo de Deus é falar com a gente, comigo e com você. Então, pensando naquele momento ali que eu estava passando, naquele lugar ali tão fétido, naquele lugar ali tão asqueroso, tão nojento, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho absoluta certeza que nesse ano de 2022 eu fiz alguma coisa, eu pequei, eu fiz coisas que a minha vida se tornou exatamente como aquele lugar para o Senhor. Então, eu acho que como um pastor, como alguém que ama verdadeiramente Jesus, que ama a palavra de Deus, que quer morar com o Pai, que quer conviver, que quer conhecer Jesus de perto, face a face, eu preciso olhar para a minha vida esse ano de 2023 e identificar, né, aquilo que eu posso ser melhor, mas eu também preciso olhar para a minha vida nesse ano que está passando, que está se findando, 2022, e identificar aquilo que eu não fui bem, identificar onde eu falhei, identificar onde eu errei, identificar aquilo que me afastou de fato de Deus e que de alguma maneira, embora eu estivesse achando que eu estava na crista da onda, como dizem por aí, eu estava exatamente me afogando em pecados, em atitudes erradas, em comportamentos errados, em sentimentos errados, em pensamentos errados. Então, como eu posso identificar aquilo que na minha vida precisa ser retirado, precisa ser lavado, precisa ser limpo, para que de fato o meu louvor,
possa chegar ao trono de Deus, de fato eu possa ser uma pessoa mais agradável para minha esposa, um pai mais competente, mais eficiente para as minhas filhas, um pastor melhor para a minha comunidade. Como? O que eu posso fazer? Eu posso trazer as verdades da palavra de Deus para a minha vida e compartilhá-las com você nessa noite, para que você também tenha uma experiência e que a palavra de Deus seja ela a luz que ilumine o seu coração, a sua vida, e que você possa ver de forma clara aquilo que precisa ser fortalecido, melhorado, e aquilo que precisa ser retirado urgentemente da sua vida, porque senão vai estragar a sua vida espiritual, vai deteriorar, vai te levar para um esfriamento, talvez até para um afastamento completo de Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que algumas coisas são muito importantes, são chaves para a gente. E uma delas é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles perseveravam na doutrina, naquilo que eles tinham como palavra de Deus. Eles perseveravam naquilo que era ensinado para eles. Isso é muito importante. Nós precisamos estar abertos para que a nossa religião seja desmontada, para que, a fim de que a vida de Deus seja construída dentro de nós. Onde tem religião, é impossível que a vida de Deus floresça. E onde tem a vida de Deus, é impossível que a religião se estabeleça. Então, quando a palavra de Deus me diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam para eles, aquilo que era manifesto por meio da vida, não somente das palavras, mas principalmente da vida dos apóstolos. Então, nós precisamos hoje de referências. Paulo fala isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo chama a responsabilidade para ele, porque ele era um exemplo. Paulo era uma referência, ele tinha se tornado num homem de Deus, em alguém que o Espírito Santo usava, Deus falava com ele, o Senhor Jesus se relacionava com ele, trazia direção para ele. E ele, então, de uma forma muito simples e eficiente, ele passou esse conhecimento, ele passou essa experiência, ele começou a manifestar aquilo que Deus estava construindo, estava dando para ele. Ele então se torna alguém que comunica a vida de Deus, né? Paulo é alguém, Pedro, Tiago, João e todos os demais, Tomé, todos os apóstolos foram grandemente usados por Deus. Alguns têm uma vida completamente discreta, nós não sabemos o que aconteceu com eles, mas é impossível que aqueles homens que foram tão transformados, tocados, tão abençoados por Deus, tão influenciados por Jesus, pelo Filho de Deus, não tivessem uma vida completamente dedicada a Deus e usada por Ele. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que era ensinado para eles, eles davam ouvidos àquilo. Então é importante que você também persevere na doutrina dos apóstolos. Tome só cuidado para que a doutrina do pastor não se torne na sua vida a doutrina dos apóstolos. Tome só cuidado para que as doutrinas de homens, né, não se torne a doutrina dos apóstolos. Aqueles homens receberam do próprio Cristo e eles então ensinaram, porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lembraria para eles as verdades de Deus, os lembraria as verdades de Deus, e eles então, eles ensinariam, eles seriam então agentes de mudança de Deus, de transformação, de manifestação da vontade de Deus, do conhecimento, da revelação de Deus
para os discípulos, e eles fizeram muito bem isso. Eles fizeram isso de uma forma muito eficiente. E a gente hoje tem misturado as coisas, né? A doutrina da igreja, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, muitas vezes é a doutrina que tem primazia no meio da igreja. Tome só cuidado com isso para que essas coisas não se misturem e você seja então doutrinado em doutrina de homens ao invés de doutrinado na doutrina dos apóstolos. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos receberam do próprio Cristo, eles foram treinados e ensinados naquilo. E na comunhão, eles estavam sempre juntos, eles estavam sempre congregando, eles estavam cultuando juntos, eles estavam adorando juntos, eles estavam sempre na comunhão. Quando nós ouvimos essa expressão, na comunhão, a gente tem uma ideia equivocada de que eles estavam sempre festejando, sempre participando de banquetes e tudo mais. O texto até fala isso aqui um pouco mais abaixo, onde eles estavam partindo o pão. Até fala a respeito disso, mas agora, nesse momento, eles estavam juntos cultuando a Deus, eles estavam se relacionando. E essa é uma outra questão importantíssima para nós nesses dias, porque, sabe, quantas pessoas estão afastadas da comunhão? Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja? Quantas pessoas estão decepcionadas consigo mesmas, estão decepcionadas até com Deus? Elas arranjam justificativa para se afastar da igreja. Qualquer coisa é motivo para elas se afastarem da igreja. O pastor não falou com elas, alguém de repente olhou de cara feia, elas tiveram algum desentendimento com algum irmão, com alguma pessoa na igreja, deixaram de congregar, não gostam da música, não gostam da pregação. É bem verdade que você precisa estar, congregar, onde você se identifica. Agora, se ali onde você se identifica, você não consegue viver a vida cristã, é importante que você olhe para você. Irmãos, como pastor, nesses 20 e poucos anos de ministério pastoral, 24, sei lá, indo para 25 anos, eu acho que eu fiz 25 anos agora em outubro, se eu não me engano, 24 ou 25, não tenho tanta certeza, mas olhando para trás, para esses anos de cuidado, de estar com pessoas, de ajudar pessoas, de aconselhar pessoas, de ouvi-las, de conhecer o coração delas, de sondar, né, o coração, porque elas se permitiram a isso, de se relacionar com pessoas. Gente, tem muita gente complicada, tem muita gente que é difícil, são pessoas difíceis, porque elas se acham as donas da razão, não estão abertas a ouvir, a aprender, elas têm problemas e traumas de infância, elas têm dificuldades de se relacionar com outras pessoas, elas se acham melhores, se acham superiores. Então, ao longo desses anos todos, eu já me relacionei com muita gente difícil, gente complicada, gente que você abençoa, que você estende a mão, que você está ali andando, que você está junto, que você está servindo, mas que num determinado momento ela simplesmente, né, esquece tudo que você fez, tudo que você é, tudo que você representa, e simplesmente elas abandonam a fé, abandonam os irmãos, abandonam a igreja por questões pequenas, questões tão insignificantes, mas porque, na verdade, elas não estão prontas, maduras para viver de fato a vida cristã. Eu falo sempre isso na igreja e eu vou repetir sempre isso. Viver a vida cristã significa que você em algum momento vai ser contrariado, você vai ser confrontado, você vai ser questionado e você vai fazer isso também, porque em algum momento você vai estar numa posição de liderança, de autoridade na igreja, de estar cuidando de vidas, orientando também, ajudando, pastoreando, né? Me ajudando no pastoreio da igreja,
quem quer liderar em algum momento vai ter que se indispor, porque você vai encontrar pessoas difíceis, ou talvez você seja uma pessoa difícil que você precisa ser quebrada, quebrantada, você precisa se render de fato ao Evangelho de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus. Então, ter comunhão significa que você vai ter que abrir mão muitas vezes do seu direito. Ter comunhão significa que você vai ter que ser cordato, você vai ter que ser sensato. Ter comunhão significa que você às vezes vai precisar pedir perdão, vai precisar perdoar. Ter comunhão significa que você vai precisar aprender a se relacionar com as pessoas, a ouvir, a falar de forma sábia, não ferir as pessoas, não ser dono da razão, dono da verdade. Ter comunhão significa que você vai precisar, muitas vezes, de discernimento para entender, né, o que as pessoas estão passando. Você vai ter que ter, como disse uma vez uma pessoa que eu ouvi, casca grossa e coração macio. Nunca o contrário, né? Nunca casca macia e coração grosso, coração impermeável, não. Então, é necessário que você entenda que há sim uma bênção em participar da comunhão. Quem não participa da comunhão, quem se isola, a Bíblia diz, busca os seus próprios interesses e atenta contra a verdadeira sabedoria. Eu gosto muito dessa expressão do pastor Carlos Alberto, quando ele diz, quem anda sozinho ou caiu ou vai cair. Então é importante que você esteja em comunhão, você esteja se relacionando com irmãos, porque afinal de contas a igreja é isso. A igreja não é você ir para o culto no domingo, ouvir a palavra de Deus, botar a sua Bíblia debaixo do braço e ir embora para casa. Isso não é igreja. Igreja é você conhecer as necessidades dos irmãos, você se deixar revelar, abrir seu coração, as pessoas conhecerem de fato quem é você, por dentro e por fora. Né? Conhecer seu coração, seus erros, suas falhas, suas dificuldades. Eu falo sempre isso e vou dizer sempre, a gente só passa a amar de verdade uma pessoa quando a gente conhece suas virtudes e seus defeitos, porque aí você vai aprender a respeitar os defeitos, a considerar, né, as virtudes e a respeitar os defeitos das pessoas, porque nós também temos, eu tenho, você tem também, e as pessoas elas lidam com os nossos defeitos, elas se relacionam, elas suportam os nossos defeitos. Então não significa que nós vamos permanecer com eles, porque eu acredito nisso de uma forma muito clara, que a partir do momento que nós vamos nos relacionando, vamos desenvolvendo a comunhão com os nossos irmãos, nós vamos crescendo também como pessoas, como cristãos, como servos de Deus. Nós vamos crescendo na fé, não somente nas questões espirituais, mas também nas questões emocionais, na nossa emoção, nos nossos sentimentos. Também isso vai sendo fortalecido. Então, eles perseveravam em muitos aspectos da vida da igreja. Em cada alma havia temor. Então, quando eu penso nessa expressão, em cada alma havia temor, eu penso muito na minha relação com o próprio Deus. Muitas coisas eu não faço porque eu temo a Deus, porque eu considero Deus. Essa palavra temor tem um significado que diz o seguinte: eu olho para Deus e eu vejo tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele é para mim, e eu vou tentar ao máximo corresponder isso. Então, o temor aqui não é como aquele povo que estava lá no deserto, quando Moisés disse, Deus quer falar com vocês, e eles ficaram apavorados quando chegaram perto da montanha, que viram os relâmpagos, que viram os trovões e os relâmpagos, e então eles falaram assim, não, Moisés, vai você falar com ele, a gente não, a gente está com medo de Deus. Não é esse medo. Aliás, Deus nunca quis que o seu povo tivesse medo dele. Então, o que Deus deseja é que nós tenhamos reverência, que nós consideremos, que nós tenhamos respeito. Temor é uma reverência, é uma autoestima
pelas coisas de Deus, não somente por ele, mas por tudo aquilo que representa e que se relaciona com Deus, a sua palavra, as coisas da igreja, né, o dinheiro da igreja, os irmãos, sabe, os bens da igreja, as pessoas da igreja, a nossa espiritualidade, né, os nossos sentimentos, tudo aquilo que se relaciona com Deus na nossa vida precisa ser considerado, né? Então, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Eles tinham consideração uns pelos outros, pela igreja e pelo Senhor, pela palavra, pela adoração. Eles temiam. Então, esse é um outro aspecto importante para que a gente possa conferir a nossa vida e pensar na nossa vida e pensar naquilo que nós erramos e aonde nós devemos acertar em 2023. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Nossa, que coisa incrível. Hoje, nós queremos ver sinais e prodígios. Tem pessoas que, onde tem um profeta, ela corre, se tiver alguém revelando qualquer coisa, ela corre para lá porque ela quer saber o seu futuro, ela quer saber como vai ser as coisas amanhã. É uma espécie de cartomante cristão, né? Pessoa, onde tem profeta, se tem profeta na internet, se tem profeta na igreja tal, ela está sempre correndo atrás. Isso é desde de antigamente. Agora, é incrível que, por mais que essas pessoas saibam do seu futuro, elas nunca correspondem à vontade de Deus. Então, elas querem os sinais e prodígios porque isso as alimenta. E elas sobrevivem com isso. Né? Elas querem isso porque é como se elas precisassem aquela expressão de Tomé, aquela atitude de Tomé. Né? Eu só creio se eu tocar nas feridas e nas chagas dele. Então tem gente que parece que só crê se vê prodígios e sinais. Eles não conseguem. São pessoas muito imaturas que não conseguem se firmar nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Elas estão sempre dependendo de uma droga. Né? Semana após semana, se não tiver uma droga para que elas se sintam né? Assim, bem, se elas aquela sensação de prazer, de ver alguma coisa, um anjo, né, uma perna crescendo e tal. Se não tiver isso, pessoas sendo curadas, e se não tiver essas coisas, então ela não se firma nas coisas de Deus e ela fica correndo de igreja em igreja procurando essas coisas e elas nunca se contentam. Já reparou? Elas nunca se contentam. Igual aquele povo que estava seguindo Jesus porque ele estava multiplicando o pão. Então, preste atenção, porque sinais e prodígios é parte da vida natural da igreja. Você não precisa correr atrás disso. Se você se dedicar a Deus, se você perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, tiver temor no seu coração, e você perseverar no partir do pão, nas orações, isso vai ser uma realidade na sua vida, isso vai ser algo comum na sua vida. Você não vai precisar correr atrás disso. Porque Deus deu isso para a gente, para a sua igreja. São dons que Ele distribuiu no meio da igreja. Não são pessoas especiais para que elas possam ser usadas, são pessoas assim, singulares. Não, os dons foram dados à igreja, foram dados a mim e a você. Então, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A gente precisa resgatar essa manifestação no meio da igreja. Muitos prodígios e sinais foram feitos pelos irmãos na comunidade da graça e pelo Brasil afora, porque isso é uma vida, faz parte da vida natural da igreja. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Uma coisa que entristece muito o meu coração, duas coisas na verdade que entristecem muito o meu coração, é ver pessoas passando necessidade no meio da igreja e ver pessoas no meio da igreja fora da vontade de Deus.
ou seja, fazendo a sua vontade, vivendo a vida de uma forma desconecta, né, com a igreja, com o Senhor, achando que o que está fazendo está certo, o caminho que está caminhando está certo. Isso me entristece demais, porque parece que a pessoa não ouve, ela não persevera, como eu falei aqui, na doutrina dos apóstolos. Ela parece que criou uma doutrina para si, uma visão para si, uma compreensão para si do Evangelho, e ela está andando num caminho paralelo. Isso é muito perigoso e me entristece por demais. E outra coisa também que me entristece por demais é ver pessoas passando necessidade no meio da igreja. Isso não existe. Na igreja do Novo Testamento, isso é pecado. Se um tem de mais e o outro tem de menos, tem alguma coisa errada. Alguém aí não entendeu o Evangelho, né? Porque pode ser também que alguém tenha de menos porque está gastando de forma errada, usando mal seus recursos. Isso é possível. E pode ser também que alguém tenha de mais porque é acumulador, porque não compartilha, não é generoso, né? É avarento. Isso também pode acontecer. Mas na maioria das vezes, a verdade é que as pessoas passam dificuldades no meio da igreja por causa de uma insensibilidade, por causa de uma incapacidade da igreja de perceber as necessidades do irmão. E aí isso me deixa muito triste, porque de uma certa forma, nós como igreja estamos pecando. E como igreja, se nós pecarmos, então a presença de Deus se afasta de nós. E sem a presença de Deus, a gente perde a capacidade de ministrar a vida de Cristo ao perdido. Porque o reino de Deus não é um reino de comida e de bebida, mas é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de justiça. É importante a gente entender que a igreja primitiva tinha o coração aberto para Deus e o bolso aberto para aqueles que tinham necessidade. Não havia na igreja primitiva quem tinha de mais e nem quem tinha de menos. Na verdade, na igreja primitiva não havia necessitados, porque um cuidava do outro, porque um se preocupava com o outro, porque eles não se preocupavam somente propriamente daquilo que lhes pertencia, daquilo que era deles, mas eles cuidavam das coisas uns dos outros, como Paulo fala também. Então, eles se preocupavam em suprir as necessidades uns dos outros. E nós estamos vivendo hoje também, dias terríveis, onde as pessoas estão desempregadas, angustiadas, tristes, entristecidas, passando dificuldades. E muitas vezes a gente tem no meio da igreja irmãos que tem para ajudar, que está sobrando e está gastando de forma errada, está pecando. E o Senhor um dia vai cobrar isso, você vai ter que prestar contas disso diante do Senhor. É importante o que eu estou falando com você agora. É muito importante o que eu estou falando com você. Se você é avarento, se você tem demais, se você acumula, se você acha que o que você tem é fruto do seu trabalho, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua expertise, tome cuidado com isso, porque pode ser que o Senhor esteja te dando para que você possa compartilhar, para que você possa dividir, para que você possa olhar para o lado e enxergar outras pessoas que estão ao seu redor e que precisam de você e que Deus está te dando para que você possa, de forma generosa, repartir e não acumular. Isso é algo importante que você precisa saber. Tome cuidado com isso, porque na igreja primitiva não havia gente assim. Não havia gente que tinha demais. Não tinha gente que tinha muito. Tinha gente que repartia, que dava, que contribuía. E eles, então, eles davam à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva era uma igreja muito conectada com a justiça social, com esse aspecto da vida cristã que é muito rejeitado hoje, que é muito esquecido hoje. Sabe, amados, é impossível alguém ser espiritual com o estômago vazio, com a barriga vazia. Não tem jeito, não tem como a pessoa adorar a Deus com a sua barriga vazia, né? E a gente vê que hoje algumas pessoas estão passando necessidade por causa dos tempos, por causa das dificuldades e das necessidades desse tempo que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis. E eu queria deixar isso registrado também. Na igreja primitiva,
Quem tinha muito, vendia o que tinha e repartia com todos à medida que alguém tinha necessidade. E por causa disso, por causa deles perseverarem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nos relacionamentos, no partir do pão, nas orações, eles também perseveravam nisso. Eles estavam juntos, eles comiam juntos, eles faziam as refeições juntos, eles dividiam o que tinha, eles compartilhavam o pão, eles estavam orando uns pelos outros, eles sabiam das necessidades uns dos outros. Então, por causa disso tudo, então, Deus diariamente os abençoava e eles então louvavam a Deus e glorificavam a Deus com singeleza no coração, com alegria. A igreja primitiva era uma igreja alegre, era uma igreja, eles eram simples, né? Eles eram modelos de cristão. Por isso aquela igreja foi uma igreja tão efetiva, tão eficaz, tão poderosa, que Deus agiu através deles, Deus fez coisas incríveis através deles, porque eles nunca foram além daquilo que eles deveriam ser. Cristãos apaixonados por Deus, apaixonados pelos irmãos e que serviam a Deus de coração. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que em 2023 nós precisamos resgatar esses valores da igreja primitiva para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja. E eu quero a ajuda de vocês para isso. Fazer parte de uma igreja apaixonada por Deus, apaixonada pelos irmãos, que conhece as necessidades dos irmãos, que compartilha dessas necessidades e ao mesmo tempo também que adora a Deus de uma forma singela, simples, com alegria no coração. Então eu queria muito convidar você a me ajudar a fazer parte, a construir essa igreja, a ser essa igreja em 2023. E eu tenho certeza que a nossa vida vai ser uma vida diferente em 2023. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa encher o nosso coração nessa noite, trazendo a esperança do céu, trazendo os valores do Teu coração e nos fazendo, ó Pai, muito melhores nesse novo ano que vai entrar. Que nós possamos olhar para os nossos erros, para tudo aquilo que a gente falhou esse ano e trazer a palavra do Senhor para o nosso coração. Que nós possamos perseverar na Tua palavra, que nós possamos perseverar na comunhão, nos relacionamentos com os nossos irmãos, no partir do pão, no dividir o nosso pão com os nossos irmãos, nas orações, e que nós possamos ver o Senhor agindo de forma prodigiosa no nosso meio. Nós possamos, ó Pai, dividir o que nós temos, que não haja no nosso coração avareza, mas que haja um desejo, um sentimento, uma atitude de liberalidade, que nós possamos ser diferentes esse ano, que nós possamos ser, ó Pai, cristãos que alegrem o Teu coração, Pai. É o que eu peço ao Senhor e que o Senhor nos ajude, que nós possamos olhar para os nossos pecados, olhar para as nossas dificuldades e pedir a Tua ajuda e trazer a Tua palavra para as nossas vidas. Eu tenho certeza que esse ano de 2023 nós seremos muito mais parecidos com Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.